Mais uma super quarta e o Investalk está aqui para trazer para você o que as decisões sobre as taxas de juros no Brasil e no exterior implicam nos seus investimentos. O Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic em 10,5 ao ano, enquanto o Fed optou por manter a taxa de juros norte-americana no intervalo entre 5,25 e 5,5 ao ano. Para fazer uma análise de economia e de estratégia de investimentos, eu tenho aqui o Vinícius Zanchi, economista do BB. Boa Como vai, noite, Vinícius? André. Boa noite. E o Loduca, estrategista de assessoria para trazer as sugestões de como investir nesse cenário. Bem-vindo, Vicente. Boa noite, André. Boa noite, Vinícius. Boa noite aos nossos ouvintes. Bom, Vinícius, a decisão era amplamente esperada de uma manutenção da taxa Selic em 10,5. Mas o que tem de novidade no comunicado? Tem novidade? Acho que, André, tem alguns pontos, sim. Como você falou, a decisão era amplamente esperada e foi uma decisão unânime, ou seja, todo mundo votou por esta decisão. Então, isso não foi uma grande novidade, assim. Todo mundo estava prestando atenção nas nuances que viriam nesse comunicado. Começando falando de cenário internacional, acho que o comitê trouxe que o cenário internacional continua diverso para países emergentes, e ele trouxe uma novidade falando de um movimento que não está sincronizado de política monetária nos principais bancos centrais. A gente pode destacar, por exemplo, Japão com Estados Unidos e Europa, então a gente tem esses pontos. Ele reforçou que a atividade econômica no Brasil, assim como o mercado de trabalho, eles continuam bastante robustos e os dados de inflação continuam bastante altos, ou seja, tornando um desafio maior de levar essa inflação de fato para a meta. O que estava todo mundo prestando atenção? Como viriam as projeções do comitê para a inflação? Que aí a gente teve uma certa deterioração da última reunião para cá, a gente estava falando de umas expectativas inflacionárias que subiram, a própria taxa do câmbio, que a gente viu como foi essa elevação, isso obviamente traz impacto nas próprias projeções do Copom. E neste ponto ele trouxe até uma outra novidade. Ele não falou mais de 2024 e 2025 no começo do seu comunicado. Já naquela nova decisão de meta contínua, ele começou a falar do primeiro trimestre de 2026. E essa foi a parte nova desse Copom, só que ele mostrou inflações ainda deterioradas. E como ele fez na última reunião, ele também trouxe um cenário alternativo, onde ele mesmo fala que, olha, se o cenário de queda de juros a partir de 2025, que é um cenário que o Focus do mercado acaba adotando, é, vamos supor que um cenário de manutenção desse 10,50 ele persista. Mesmo assim, a inflação lá no início de 26, ele não está exatamente na meta de 3%. A gente pode dizer que ele está ao redor, mas não exatamente na meta. E aí, como que ele argumenta essa questão? Ele vai ser um cupom mais duro ou menos duro? Ele trouxe alguns elementos, ele mudou um pouco do balanço de riscos, trazendo mais um elemento, ou seja, reconhecendo que a inflação está mais difícil. Só que esse momento de cautela, que ele estaria mais combatente, ele trouxe uma certa parcimônia, dizendo, olha, tem alguns pontos aqui que colocam risco nas minhas projeções, mas eu acho que alguns pontos podem ser passageiros. E se de fato isso for, eu não mudo meu plano de voo, que a gente não sabe exatamente qual que é. Mas a gente trabalha com algo que seria como o nosso cenário, uma queda de juros lá na frente. Então, o Copom ele está apostando que, e aí vou usar o câmbio, que eu acho que ele é muito emblemático. Este câmbio muito alto, ele deve arrefecer daqui para frente. E por isso o Copom pode ter um conforto maior nas próximas reuniões. Não para descer juros, mas para tirar o conforto que em algum momento ele deveria mudar o seu cenário, onde 10,50 deveriam ficar mais tempo, e aí a gente pode entender final do ano que vem. E a gente lembra que até alguns agentes do mercado falam, olha, se continuar muito deteriorado, poderia ter um movimento até de um aperto monetário. Que eu acho que não está no jogo, não está na questão, mas é algo discutido no mercado e, obviamente, na forma de um consultor, de um assessor de assuntos econômicos, que a gente passa isso em termos de estratégia, eu acho que tem que ser colocado na mesa e a consciência tem que estar no jogo, tá? Então acho que esse era o grande resumo da decisão que acabou de acontecer por parte do Copom. É legal, Vinícius. Bastante novidade no comunicado, ficar de olho. E para investir bem, Loduca, é importante que a gente tenha premissas. Então, a renda fixa na casa de dois dígitos continua bastante atraente, obviamente, mas há oportunidades para diversificar nesse cenário. Eu devo continuar olhando só para a renda fixa? O que você traz para o nosso investidor? André, a gente costuma falar lá nas nossas discussões, né, que a renda fixa ela é um bom investimento, mas mais do que isso, a gente tem que olhar para outras caixinhas também, né, onde a gente consegue potencializar o retorno e calibrar esse risco, né. Então a gente conversa muito lá que a diversificação é o último almoço grátis do mercado, né. Então é importante diversificar. Mas falando especificamente de renda fixa, né, quando a gente olha ali a inflação, desculpa, não, a Selic ainda a 2 dígitos, né, como o Vinícius trouxe, a renda fixa pós-fixada, ela acaba tendo uma atratividade natural por si só. Por isso que a gente continua mantendo nas nossas recomendações uma posição ainda mais
posicionada, mas sobrelevada ali em renda fixa pós-fixada. A parte pré-fixada, a parte indexada à inflação, a gente mantém uma posição um pouco menor. E aí é que é importante quando a gente fala um pouquinho mais também na visão já de produtos, André, dessas classes, né? A gente pode trabalhar tanto com fundos de investimentos, que são um veículo muito mais simples para poder você fazer o processo de investimentos, que atende a todo e qualquer investidor. E para investidores que gostam de tomar um pouquinho mais de risco, a gente está falando um pouquinho aqui na questão de risco de crédito, né? Você pode comprar papéis de crédito privado, de empresas, né? Seja no nosso, diretamente com o nosso gerente de investimentos, seja pelo nosso aplicativo. E quando você está comprando esse tipo de risco, ele paga mais do que o Tesouro Direto, né? Então você tem um incremento ali de posição. Então isso quando a gente está falando de renda fixa. Então você observa que dentro da renda fixa, você tem um pós-fixado, que continua atrativo, você tem um pré e o indexado à inflação, que perde um pouco de atratividade, mas continuam compondo ali o mix de renda fixa e podendo tomar um pouco mais de risco quando a gente fala de risco de crédito. Mas não é só a renda de renda fixa que vive o investidor brasileiro, né? A gente também tem outras classes de ativos. E aí que a diversificação é muito importante. Então a gente tem classes como multimercado, renda variável e investimentos lá fora. O que, que a gente imagina, né, para essas outras classes de ativos? Como é que é essa composição dentro da nossa sugestão da recomendação de investimentos? Para cada perfil, você tem um nível ali, né, de alocação ideal que a gente acredita, mas é importante estar posicionado. E quando a gente fala, por exemplo, de renda variável, a gente passou aí os primeiros meses do ano uma situação um pouco mais complicada para a bolsa. Mas nesse momento, quando você tem uma situação um pouco mais complicada, é onde abre grandes oportunidades para você se posicionar com o valuation das empresas mais barato, trazendo o preço mais para baixo e você conseguir ali capturar ganhos no cenário de médio e de longo prazo, tá? Então, por isso que a gente continua recomendando também a alocação em renda variável, em fundos multimercados, que tem ali uma capacidade maior de fazer essa alocação em várias outras classes de ativos, tá? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de renda variável, André, dentro do nosso portfólio, a gente tem desde a alocação direta, né, você comprando as ações, recomendações do nosso time do banco de investimentos, por exemplo, ou você pode alocar via fundos de investimentos. Você tem desde uma alocação mais passiva com relação ao Ibovespa, até fundos que você faz uma alocação buscando small caps, buscando mid caps, que aí você tem oportunidades que às vezes passam desapercebido pelo investidor pessoa física. Porque pensa o seguinte, André, você vai acompanhar Vale, Petrobras, grandes empresas, é um tipo de foco. Quando você vai destrinchar ali para acompanhar empresas menores, o nível de necessidade de tempo que você tem para gastar é muito maior. E aí você tem gestores que fazem isso. Então, por exemplo, nosso portfólio, a gente tem o Trígonos, por exemplo, o Trígonos Delphos, que é da gestora da Trígono, que é um fundo focado em small caps, por exemplo. E aí traz essa possibilidade de você fazer uma alocação que tem uma descorrelação com o Ibovespa, né? E aí sempre é importante lembrar, para investimentos como um todo, é sempre pensando médio e longo prazo. Eu corro, então eu costumo falar que não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né, é uma maratona, né, investir. Então é importante a gente ter esse pensamento aí de médio e longo prazo e principalmente quando a gente está falando de renda variável também. Então, de forma objetiva, a taxa Selic a 2 dígitos, a renda fixa ela continua sendo atrativa, mas é importante diversificar e ter posições também em classes que têm uma capacidade de geração de retorno maior, com um pouquinho mais de risco e fazer essa calibragem. Essa calibragem a gente tem a nossa equipe, nossos especialistas para poder ajudar os nossos clientes. É fundamental, né, Vicente, a diversificação e, obviamente, que para diversificar, estar bem informado e ter acesso a informações qualificadas, análises aprofundadas de empresas e setores é fundamental. Vinícius, aproveitando esse gancho que o Vicente falou aqui de oportunidades, eu observei que você eh, citou a questão do cenário internacional na análise doméstica aqui do nosso Copom. E olhando para o mercado norte-americano, olhando para o exterior, qual é a análise que o Fed fez para a manutenção da sua taxa e a tão falada trajetória de declínio da taxa americana? Já está no radar? Perfeito. Deixa eu só fazer uma contextualização antes, André, e aí trazendo um pouco do gancho do que o Loduca trouxe. A gente tem algumas simulações que falam assim: olha, o câmbio começou ou terminou o último ano em 4,85. Hoje ele está em 5,60. Se a gente usasse só movimentos globais, ou seja, movimentos que os nossos pares emergentes também tiveram, nosso câmbio estaria em torno de 5,35. Ou seja, a maior parte da desvalorização que a gente viu da moeda brasileira, na nossa visão, foi movimento global. Temos movimentos geopolíticos, tivemos várias incertezas, mas o principal ponto é política monetária norte-americana. E aí aquele debate, quando que o Fed vai finalmente começar o seu processo de corte de juros? Discutiu se seria em março, em junho, em setembro, depois não cairia mais em 24 e isso voltou ao radar. E essa decisão era muito importante, porque o mercado vinha precificando, ou vem precificando, que o primeiro corte finalmente ocorrerá em setembro.
Bom, se setembro é a próxima reunião, a mensagem mais clara por parte do Fed deveria ser hoje. O comunicado em si não trouxe nada disso, tá? Eles foram bem parcimoniosos, um texto muito parecido com a última decisão. Mas aí, diferente daqui, após a decisão, tem a entrevista do Powell, do presidente do Banco Central, com jornalistas. E aí alguns elementos foram colocados à mesa, como assim, nós não vamos nos comprometer, a gente ainda espera dados que corroborem esse movimento, mas nós já começamos a discutir, inclusive nessa reunião, se caberia ou não cair juros. Eu diria que, assim, em poucas palavras, eles não quiseram se comprometer porque a gente viu uma certa volatilidade de dados de inflação nos Estados Unidos e principalmente também mercado de trabalho, mas eu acho que esse momento está chegando. Eu acho que eles deixaram a porta aberta, ou seja, se os próximos dados de inflação derem espaço para um maior conforto dos dirigentes, esse movimento deve ocorrer em setembro, e aí não seria único. Teríamos o primeiro corte finalmente em termos de política monetária em setembro, e aí obviamente todas as repercussões que o Luduca pode dizer melhor do que eu nos preços de ativos, inclusive do Brasil, e movimentos que seriam acompanhados, não necessariamente em todas as reuniões, mas em algumas reuniões alternadas, como na reunião de dezembro. Então, tudo mais constante, se os dados permitirem, eu acho que a mensagem do Banco Central hoje foi queda de juros está na mesa já na reunião de setembro, e tudo mais constante, o primeiro movimento virá em setembro. Bastante informação importante para a tomada de decisão e fica claro que a manutenção das taxas não quer dizer que não tenhamos tido novidades importantes. Loduca, eu queria aproveitar esse gancho de cenário internacional. Nos últimos meses, nos últimos anos, a gente vem observando um interesse, um apetite cada vez maior dos nossos investidores, especialmente dos pequenos investidores e dos investidores iniciantes, no mercado internacional, seja na própria renda fixa internacional, global, seja também em mercado de bolsa internacional. Você considera que o investidor pequeno, o investidor que tem ali um início de carreira, ele deveria estar olhando para esse cenário internacional? Ele deve se preocupar ou é coisa para quem tem grandes valores para investir? Como é que é isso? Ô, André, não digo que ele deve, tá? Ele tem que fazer isso, né? Acho que é a fiducia que ele tem com o próprio dinheiro dele, né? E dinheiro nada mais é do que o trabalho, o tempo que você não está em casa, que vira o dinheiro ali, né? Então você tem que ter fidúcia com o seu tempo, né? E aí, André, eu vou fazer uma pergunta que é o seguinte: tudo que a gente consome hoje passa por uma cadeia global, seja o nosso celular, seja esse microfone aqui, seja essa caneca, seja o nosso carro. Se a gente tem toda a nossa estrutura, né, de custo, né, atrelada a coisas globais, né, por que que a nossa parte de ativo não vai estar? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que refletir, né? Então a gente precisa ter uma parte do nosso recurso, sim, investido lá fora, tá? E aí, quando a gente fala sobre, pô, mas é só para cliente que tem recursos maiores ou menores, isso é para todo mundo. Porque a questão é percentual. A gente está falando de valores, né? Então, dentro das nossas carteiras sugeridos, independentemente do valor que o cliente tenha, independentemente do perfil que ele tenha, a partir do perfil moderado, arrojado ou agressivo, ele tem uma alocação ali sugerida dentro de um portfólio global, tá? E aí, pegando essa parte de portfólio global, conectando aqui com o Vinícius trouxe sobre câmbio, né? Uma pergunta que sempre chega pra gente é: e aí, tá na hora de recomendar investir em câmbio, não tá, né? A gente tem instrumentos também para você fazer esse investimento diretamente em câmbio, são fundos, seja em relação ao real dólar, seja real euro, por exemplo, mas o nosso cenário básico que a gente leva as nossas recomendações é o produzido aqui pela equipe de assessoramento econômico, né? Então a gente tem aqui como base que o câmbio ele vai retornar, né? Então a gente não acredita que seja o momento de fazer um investimento direcionado somente para câmbio, né? Seria uma exposição ao risco mais elevado com potencial de retorno depreciado, né? Com o cenário base da Geasa, na verdade, você teria um potencial ali, na verdade, de perder o seu dinheiro, né? Já que você teria um câmbio saindo de 5,60 para 5,20 quando a gente está pensando aí final do ano ou ano que vem, tá? Então, por isso que a gente não faz uma recomendação direta em investimento em câmbio com base no cenário da Gease. Mas você tem uma gama de portfólio grande para você poder trabalhar essas soluções. E o que é legal, André, você pode investir lá fora com proteção cambial. Acho que esse é um grande diferente. Porque aí você compra, de fato, o que você quer. Que é o quê? Eu quero comprar a empresa XYZ, ou eu quero fazer uma alocação num setor determinado na economia americana, ou na Europa, ou na China, na Ásia. Nós temos esses instrumentos, temos fundos de bolsa de ações emergentes, fundos de bolsa de ações globais, ações americanas específico. Então você consegue ter essa possibilidade de acessar esses mercados com proteção cambial. Então você não fica exposto a essa variação, que é como o Vinícius trouxe, né? Ocorre ali uma desvalorização de uma forma geral, ou melhor, uma valorização do dólar frente a outras moedas, e no caso do Brasil, ainda por algumas questões fiscais ainda, você tem um acréscimo ali dessa desvalorização, né? Então, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, André, é para todo mundo sim, todo mundo deveria ter uma parte, a gente sugere as nossas carteiras sugeridas, né? Recomenda uma parte sim, investimento no exterior,
e no banco você tem uma gama de portfólio que atende com toda essa necessidade. Aí você fala o seguinte, poxa, e o cliente que ele quer fazer sozinho, ele não quer investir via fundo de investimentos? Ele pode entrar lá no home broker nosso, que é o App Investimentos, e acessar diretamente ali BDRs, que são depósitos, né, de empresas, né, ativos de empresas que são negociados aqui no Brasil, de uma forma bem simples para a gente poder resumir para o nosso investidor. Então você está comprando ali uma empresa americana, por exemplo, sendo negociada aqui no Brasil, tá? Então a gente tem várias opções aí para o nosso investidor, André. Obrigado, Loduca. Aqui reforçar um ponto muito importante, especialmente para quem está começando a experimentar esse mercado internacional e desvendando o mundo dos investimentos literalmente, né, Loduca? A questão do hedge cambial que você citou, que nada mais é do que aquela proteção para a volatilidade. Então, quem vai investir deve se preocupar em identificar: eu estou investindo apenas numa tese de crescimento de uma empresa, de um governo, de uma economia local, enfim, ou eu estou também sujeito ao risco cambial. Então, há produtos que têm a proteção cambial e há produtos que não. E aí, pela própria análise que o nosso time de economia fez, aí há uma perspectiva de um arrefecimento da pressão sobre o dólar, o que reforça a sua tese aí de procurar atividades produtivas para investir lá no mercado internacional, né? Era isso que a gente tinha para falar aqui hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a sua audiência, reforçar que todas as nossas análises, tanto do time de macroeconomia do banco quanto do nosso BB Banco de Investimentos, estão disponíveis lá no investalk.bb.com.br. Especialmente na seção Onde Investir, você vai encontrar as nossas carteiras sugeridas de alocação, que são carteiras completas e diversificadas, permite você investir de forma extremamente descomplicada. E se você quiser investir diretamente na bolsa, seja no Brasil, seja no exterior, como o Loduca falou, o nosso app Investimentos também está à sua disposição. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal que está em casa. Um abraço. Tchau.